Olá, eu quero cumprimentar a todas as pessoas que estão assistindo a esse podcast, mais uma iniciativa do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação das Faculdades Metropolitanas Unidas. Nessa gravação, nesse podcast, nós vamos falar sobre o microsistema do ambiente digital, uma nova abordagem que nós vimos desenvolvendo aqui no âmbito do programa nos últimos meses. Temos estudado, temos aprofundado as nossas reflexões e é sobre esse tema que nós iremos conversar. Eu sou o professor Irineu Barreto, sou docente do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação, da FMU, sociólogo de formação, possuo pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, sou doutor pela PUC e, nesse momento, eu tenho o privilégio de me dirigir a vocês que estão aqui nos assistindo. Vou passar a palavra para o meu colega de podcast, para o meu colega de diálogo e aí seguimos na nossa discussão. Olá, professor Irineu Barreto. É um prazer aqui estar contigo nessa nosso podcast do programa de mestrado da FMU, um programa que nós temos, inclusive agora, o prazer de algum tempo já estar desenvolvendo o microsistema do ambiente digital e vamos falar um pouco a esse respeito. Eu sou professor Nivaldo Vícola, sou professor da graduação, sou professor do programa de mestrado, sou mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. E é um prazer aqui estar comentando contigo e dialogando um pouco a respeito desse nosso programa do microsistema do ambiente digital. É um prazer estar aqui. Obrigado, professor Nivaldo. Sinto-me privilegiado, porque tenho a oportunidade de discutir com um amigo, um grande especialista nessa matéria, e tenho certeza que as suas ideias e o nosso diálogo vão iluminar os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham. Bom, eu acho que é importante nós começarmos falando sobre o que é esse microsistema do ambiente digital. Eu sou professor do mestrado desde a sua fundação, há 16 anos, já vamos para 17 anos de programa. No momento da formação, da aprovação do mestrado pela CAPES, não existiu uma legislação específica no Brasil voltada à questão dessa intersecção entre direito, internet, novas tecnologias, e nós sabíamos que lá haveria um grande desafio. Como falava o professor José de Oliveira Ascensão, grande doutrinador português, o desafio seria amoldar o direito a essa nova realidade. Ele usava a expressão necessidade de um amoldamento do direito a esses desafios implementados pelo aparato tecnológico. Portanto, professor Nivaldo, o programa de mestrado testemunhou a adequação de institutos jurídicos já existentes no Brasil, como a própria legislação voltada aos direitos autorais, a legislação penal, o direito ambiental, a defesa dos consumidores, defesa da criança e do adolescente, até mesmo uma interpretação da Constituição Federal. A Constituição de 88 tem 35 anos, como sabemos, e a Constituição também foi provocada a oferecer respostas a esses inúmeros conflitos advindos com a internet, novas tecnologias e a intersecção com o direito. E mais do que isso, ao longo desses 16, 17 anos de mestrado, nós vimos o Poder Legislativo brasileiro se debruçar sobre a temática e a promulgação de duas leis muito importantes, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, eu enxergo esse microsistema do ambiente digital como um conjunto de legislações novas, como o Marco Civil da Internet, a LGPD, a adaptação de legislações já existentes, como as que eu mencionei agora há pouco, até a própria Constituição Federal, e a necessidade de uma constante atualização jurídica, hermenêutica, e também de alguns institutos consagrados do direito, como o Instituto da Responsabilidade, da responsabilização daquilo que decorre do ambiente digital. Eu sei, professor Nivaldo, que você é um grande estudioso da questão da responsabilidade jurídica, parametrizada por critérios éticos, porque não dá para separar as duas coisas. Queria te ouvir um pouco nessa primeira
abordagem sua sobre desafios relacionados à responsabilidade e à ética, desafios esses advindos desse contexto que eu acabei de mencionar. Pois bem, professor Irineu, eu acho essa questão uma questão fundamental e realmente como você coloca essa questão do microsistema. E foi citado aqui o microsistema exatamente em relação ao Marco Civil da Internet e também à Lei Geral de Proteção de Dados. E nessa linha, eu colocaria agora uma nova situação, um novo microsistema, vamos dizer assim, que está ainda sendo germinado, que é o PL 2338, que está de 2023, que está aí em trâmite pelo Senado Federal. Esse PL, na verdade, ele substitui o PL 2120, né, que foi o nosso primeiro projeto de lei para falar da inteligência artificial. Então, nós temos agora, vamos dizer assim, em fase germinal, poderíamos dizer, né, desse novo PL, ou desse novo sistema. E é interessante notar que, exatamente em relação à questão da responsabilidade civil, esse tem sido, neste PL, diferentemente do 2120, mas o 2338, ele traz uma abordagem interessante a respeito da responsabilidade civil, porque esse aspecto ético, vamos dizer assim, a grande questão, me parece, quando nós falamos da questão da responsabilidade civil, atrelada a sistemas de inteligência artificial, a sistemas, algoritmos inteligentes ou sistemas inteligentes, é exatamente a quem responsabilizar. Porque a questão ética está a salvaguarda do elemento humano, né? E isso nós temos percebido que o nosso parlamento está na esteira, assim como já havia feito com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que ele usou muito das regras que vinham sendo debatidas pelo Parlamento Europeu, o nosso legislador também agora encontra eco nessa legislação quando ele começa a tratar também da responsabilidade. E aí é uma questão que a responsabilidade, o dano, enfim, que é provocado, o agente que provoca o dano, a culpa, enfim, mas há uma questão importante que é o risco. Nós temos no Brasil a ideia do risco criado, né? Que é adotado, e me parece que o Parlamento Europeu também adota essa ideia do risco criado. Então, nós falamos de responsabilidade objetiva. E, obviamente, quando nós falamos de responsabilidade objetiva e falamos de um sistema inteligente, nós precisamos pensar até que ponto, por exemplo, e de que risco nós estamos falando, melhor dizendo. Porque eu posso falar, por exemplo, de um risco, baixo risco, e isso não afeta diretamente o elemento humano. Mas quando eu falo em risco elevado, e agora o Parlamento Europeu traz uma questão nova, que ele fala em risco inaceitável. Então, aqueles sistemas que colocam, por exemplo, situações de biometria real, que colocam em xeque comportamentos ou influenciam comportamentos psicossociais, seriam inaceitáveis sob esse ponto de vista. E, obviamente, nós estamos aqui diante de uma situação que você conhece bem e tem trabalhado bem nesse sistema, que é também a IA generativa, não é? Que essa é uma outra situação muito delicada, que o Parlamento Europeu diz, ok, é possível, mas mediante certas regras. Então, nós temos aqui nesse diálogo, vamos dizer assim, nesse diálogo das fontes, e eu trago aqui, né, essa questão do nosso PL, que está absolutamente em sintonia com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o nosso Marco Civil na Internet e também com outros microsistemas, todos eles interligados, que há, me parece, que há bom termo e bom tempo, né, o nosso programa de mestrado está encampando, exatamente trazendo tudo isso e mostrando essa questão da responsabilidade. Porque o grande problema é exatamente falar da responsabilidade civil
e que está atrelada a esses riscos, e principalmente os riscos elevados e os inaceitáveis hoje, como diz o legislador europeu. Bom, primeiro, a erudição do amigo, né? Germinal, do livro de Zola. Quem tem vocabulário tem que usar, né? Adorei, até fiz uma anotação aqui. Não, professor Nivaldo, eu pego aqui as suas reflexões, seus apontamentos, para amadurecer ainda mais o que eu penso sobre o assunto. Eu trago comigo a divisa daquela frase que eu mencionei agora há pouco do professor Ascensão, a necessidade de amoldamento do direito a essa nova realidade imposta pelo meio ambiente digital. E aí esse ecossistema, esse microsistema, que na verdade microsistema ou ecossistema, depende muito de como a gente usa a nomenclatura, que talvez ecossistema seja uma apropriação mais ampla de um arcabouço jurídico e o microsistema buscar nesse amplo conjunto de leis aquilo que de fato tem relação com o nosso campo. A primeira vez que eu estudei inteligência artificial, já faz alguns anos, e eu procurei estabelecer uma relação com o direito, foi exatamente observando a questão ética. Eu também brinco com os alunos. Se você tiver alguma dúvida no direito, corra para os princípios. Os princípios nos abrigam, os princípios nos ajudam a pensar. A tecnologia tem feito com que nós venhamos a abrir mão de alguns princípios, como o princípio da privacidade, a defesa, a manutenção da privacidade, que é um primado civilizatório, um primado liberal, um primado que nós recebemos do iluminismo. Claro, se voltar nos gregos, mas recebemos do iluminismo a necessidade de assegurar a privacidade de cada um de nós perante o arbítrio do Estado, de um tempo para cá, do próprio mercado. Portanto, eu acredito que a ressignificação da ética é imprescindível. Nós precisamos voltar a falar sobre ética. O que é um tratamento ético de dados? O que é a aplicação ética de um algoritmo de inteligência artificial? Que dessa forma eu acredito que eu consigo encontrar essa minha linha argumentativa, a sua, da responsabilidade. Também nós, professores do mestrado, temos a oportunidade de discutir esse assunto em vários lugares. E as pessoas sempre perguntam como regulamentar a tecnologia se a tecnologia muda diariamente, muda a cada dia, a cada semana. Um algoritmo de inteligência artificial, pela sua própria concepção e desenvolvimento informático, muda durante o seu próprio funcionamento, que é chamado machine learning. O algoritmo é capaz de se aperfeiçoar, trazer respostas melhores para aquela pergunta humana, quanto maior é o volume de dados que ele lê. Então, chega um determinado momento que o próprio desenvolvedor do algoritmo não reconhece mais aquela sequência de linhas, de códigos e cálculos matemáticos originais, essa sequência que fez com que o algoritmo trouxesse alguma resposta. O que seria um risco baixo, que o professor Nivaldo mencionou. Digamos, eu faço uma pergunta para o Google. O algoritmo que faz a leitura do Google, é o chamado algoritmo de recomendação de conteúdo, esse algoritmo vai me trazer uma série de respostas, portanto, o risco é baixo, pelo menos é dessa forma que eu imagino. Pensando numa procura de quero fazer uma receita de uma comida, saber um pouco mais sobre um acontecimento histórico, aquele primeiro olhar. Um algoritmo de recomendação de conteúdo numa plataforma como Netflix. Ele erra tudo que eu quero assistir na Netflix, não acerta uma. Agora, o risco realmente é pequeno, diferentemente do risco de uma recomendação do ChatGPT, que você falou, professor Nivaldo, meu querido amigo, que o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, também há um conhecimento ainda muito superficial das pessoas, da comunidade jurídica também, imaginam que o ChatGPT é um fim em si mesmo. Não, pelo contrário. É uma nova modalidade de inteligência artificial generativa, como você mencionou, ou seja, gera novos conteúdos. E o ChatGPT, assim como o Bard, será conectado a inúmeras outras tecnologias. Um exemplo disso, que deve ser pelo menos um risco moderado, vamos dizer assim. Um algoritmo que seleciona entre milhares de currículos de pessoas
candidatas ao emprego, quais são os currículos das pessoas mais recomendáveis para aquele emprego ou para aquela vaga, uma vaga de trabalho. Nesse caso, já é feito na vida real de pessoas, pessoas que são preteridas, pessoas que são favorecidas e pessoas que são preteridas. Muitas vezes, essa resposta algorítmica é enviesada pelos próprios dados que alimentam aquele algoritmo. Se o volume de dados tem informações maior, em volume maior, de homens, brancos, caucasianos, de determinada idade, determinada escolaridade e renda, é claro que a resposta algorítmica privilegiará pessoas parecidas, talvez como eu, você, professor Nivaldo, mas isso deixa que outras pessoas, talvez mulheres, pessoas pretas, enfim, pessoas de grupos minoritários, fiquem para trás, porque o algoritmo não consegue reconhecer aquela pessoa, tendo em vista a escassa quantidade de dados relacionada àquelas pessoas. Portanto, quando as pessoas têm me perguntado sobre isso, Irineu, como regulamentar a tecnologia? Não. Nós precisamos regulamentar os efeitos da tecnologia. Se é para estabelecer responsabilidades, essas responsabilidades devem ser atribuídas aliás, essas responsabilidades devem olhar os efeitos do algoritmo na vida de pessoas reais. E quem será responsabilizado? O desenvolvedor do algoritmo, a empresa que oferece aquele serviço algorítmico? Essa é uma grande questão. Eu volto à questão da ética, porque nesses 15, quase 20 anos que eu e os colegas todos temos estudado essa intersecção entre direito, internet e tecnologia, nós percebemos o tempo todo que os princípios ainda nos ajudam bastante a entender essa situação, seja na área do consumidor, direito autoral, criança, adolescente, penal, direito do trabalho, que tem sido estremecido pelas novas tecnologias, não apenas a manutenção, a preservação da privacidade, os direitos humanos, os direitos fundamentais, aqueles preceitos mínimos que nós pactuamos para viver em sociedade. Não vamos voltar à época robesiana, que o homem é o lobo do homem, ou seja, precisamos de um Estado que nos vigie, que nos puna, que diga o que é melhor para a gente. Eu creio, professor Nivaldo, dessa forma, que esses apontamentos, esses caminhos que você aponta são imprescindíveis para que nós possamos humanizar a tecnologia. O que você pensa sobre esse emaranhado de ideias que eu trouxe aqui? Não, eu estou te ouvindo aqui atentamente e realmente as colocações, aliás, me lembra aqui um autor que nós conhecemos bem, que é o Miranda Rosa, quando ele fala o direito como uma realidade social. E o direito não pode deixar de observar o que está acontecendo. A tecnologia e as tecnologias agora, a IA generativa e a IA, enfim, é uma realidade, é impossível. Aliás, eu sempre digo, quando nós olhamos a IA sobre, muitas vezes, o lado mal, vamos dizer assim, mas é preciso também lembrar o lado bom. E o lado bom, eu sempre coloco, nós teríamos conseguido uma vacina para a Covid-19 em tão pouco tempo, sem inteligência artificial? Eu arriscaria responder que não. Né? Então, esse é um lado excelente da IA. Né? É óbvio, nós não podemos... A medicina tem feito avanços magníficos sobre... O próprio direito, nós temos um processo eletrônico no Brasil. Funciona, né? O nosso processo. Então, nós temos coisas muito boas. Agora, eu sempre, e aí dentro dessa linha que você coloca, professor Irineu, que eu acho muito importante que nós lembremos, não é? Algumas questões que é preciso sempre que nós coloquemos ali para pensar. Eu sempre digo, uma reflexão importante. Eu trago sempre, eu gosto de lembrar 3 episódios com relação a IA. O primeiro desses episódios não é bem uma questão da IA, mas vamos dizer assim, uma ficção, que é a ficção do Asimov, quando ele fala em Eu, Robô. Ora, as 3 leis da robótica, um robô não pode, tem que proteger o humano, não pode prejudicar o humano, e também por omissão não pode permitir isso.
Um robô deve obedecer às ordens de um humano desde que ele respeite a ordem número 1, ou seja, que essa ordem não seja para prejudicar o humano. E a terceira é, um robô deve se proteger, mas não pode e deve respeitar as outras duas leis. Ou seja, um robô, segundo Asimov, lá em 1942, deveria, né, proteger o humano, né, em última análise. Então, de novo, essa questão ética importante da dignidade humana, né, quando a gente fala, então, dessa salvaguarda do humano. Eu acho isso importante. Agora, eu lembro duas questões dentro dessa linha. É óbvio, e estou agora falando da responsabilidade, de novo, né? A responsabilidade civil, que é um tema que eu tenho trabalhado aí com alguma frequência. Olha, quando nós lembramos um episódio ocorrido em 1990, foi aquele episódio do Deep Blue com o Kasparov, o Kasparov e a equipe da IBM depois confirmou que o robô, no caso ali, o computador, ele sofreu um bug, e aquele bug ele entrava em looping. E como ele já havia sido programado para não ter um looping eterno, ele fez uma jogada estúpida. E o Kasparov entendeu que aquela jogada era uma autojogada, era uma jogada de mestre do robô. E desistiu do jogo. Esse é um episódio interessante. Nós tivemos recentemente um segundo episódio, que foi em Londres, através de num concurso de fotografias organizado pela Sony, onde a fotografia vencedora foi de uma inteligência artificial. E foi atribuído o prêmio a eu acho que é Boris Eudagensen, ou algo assim, o nome do fotógrafo, me perdoe, eu não me lembro o nome dele, mas o fotógrafo se recusou a receber o prêmio, afirmando que ele fez e publicou a fotografia, que era uma fotografia construída por uma inteligência artificial, no sentido de ludibriar mesmo, e mostrar como é importante que nós coloquemos atenção a isso. Então, eu coloco esses dois episódios, na verdade, o primeiro, que é uma ficção, mas os dois episódios reais, um do jogo de xadrez e o outro agora dessa questão da fotografia, para mostrar isso. Quer dizer, olha até onde pode chegar a questão da utilização da IA. Você fala a questão de currículos. Ora, vamos dizer, não, mas o robô, muitas pessoas afirmam isso. O robô atende àquilo que como ele é carregado, enfim, os dados que são colocados. Mas hoje já se fala em uma tentativa de pensar em consciência, né? Inclusive estudos, a Vicarious, por exemplo, trabalha com emulação de cérebro humano e tal. Nós estamos numa linha muito difícil, que eu acho que afirmar que nós não chegaríamos a uma superinteligência, eu acho que entra nas duas situações. Pode ser loucura afirmar, como pode ser também loucura negar isto absolutamente. Nós sabemos que em ciência, negar as questões, negar as coisas é muito difícil, muito complicado. Nós dizemos, nunca chegaremos lá. Eu costumo sempre dizer, se alguém dissesse em dezembro de 2019, uma vidente chegasse lá na televisão e dissesse que em fevereiro de 2020 o mundo ficaria de joelhos por conta de um vírus que é semelhante à gripe, a gente duvidaria, não é? Ou chamaria essa pessoa de louca. E efetivamente aconteceu. Ora, então negar certas questões, acho muito difícil. O avanço é muito grande. Então, de novo, a questão do princípio. Na ciência, nós precisamos sempre ter atenção, né? E aí, de novo, a questão de responsabilizar. Quem se responsabiliza? Quem deve ser responsabilizado? Quem desenvolveu a máquina, quem foi e colocou essa máquina em operação, no caso, o sistema de inteligência artificial, né? Porque quando nós passamos, e eu falo de duas situações que foram de engano, né? A máquina, ela projetou uma fotografia. Tudo bem, foi o humano que usou, não é? A fotografia da máquina. Mas ele diz textualmente, eu usei para mostrar como isso é possível, né? E aí tem a questão lá
de 1990 do Kasparov. Então, isso tudo nos leva a refletir a respeito desta responsabilidade. Porque quando nós estamos falando de sistemas super inteligentes, né, nós não temos a exata dimensão do que pode vir atrás disso. Alguns autores dizem, nós não sabemos o que vai acontecer quando nós abrimos a caixa de Pandora. O que vai sair dali? Né? O que nós efetivamente teremos condições de pensar, dialogar e conviver com isso. Então, acho que é esse um papel importante da ciência e a ciência do direito. Então, pensar. E o nosso legislador também está preocupado com isso. Aliás, eu fico até muito feliz com essa situação, porque uma questão que eu apontava na minha tese de doutorado de 2021, que era a criação de uma autoridade nacional de inteligência artificial, no PL se fala numa autoridade nacional de inteligência artificial, não se usa exatamente essa expressão. Até eu digo que eu fico muito feliz com isso, porque já apontava uma necessidade dessas, né? Nesse microsistema, vamos dizer assim. Né? Então, acho que esse diálogo é um diálogo que acaba tendo essa relação muito profunda mesmo. Né? E aí também com a sociedade, enfim. Né? Professor Nivaldo, muito bom ouvi-lo, porque cada ideia que você lança dá vontade de... É como uma caixa de lenço de papel, ele vai puxando tanta coisa interessante. Você falou agora do livro do Asimov, Eu, Robô, 1942. Eu me lembrei do Alan Turing, que estava desenvolvendo, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, aquele primeiro modelo de computador que decifrou os códigos usados pelos nazistas. Isso tem um filme, para quem, quando terminar o podcast, né, não vai abandonar a gente aqui no meio do podcast, assistir o filme O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing. Aliás, é bom pegar Claro. já um lençol, né, para fazer um spoiler aqui. O Sr. Nivaldo está dando spoiler aqui. Mas não, é um filme pela riqueza da tecnologia e da figura humana. Sim. Do Alan Turing, que é incrível. Nessa época, nos anos 40, se via o computador mais ou menos como a gente vê a inteligência artificial hoje em dia. Né? A máquina trazia a ideia de algo futurista, um vir a ser. Sim. Mas já se debatia se esse vir a ser traria, em que medida, ganhos para todos nós e novos desafios. Faz parte do avanço tecnológico. Daqui a 20, 30, 40 anos, outros estudiosos, outros professores, certamente se debruçarão, talvez, os efeitos da computação quântica. E não vai levar 20, 30 anos, menos. Já está aí. Daqui a 5, 10 anos, eu e Nivaldo estaremos aqui conversando sobre computação quântica e os desafios jurídicos impostos pela computação quântica. Os casos que você trouxe, Nivaldo, e todo esse painel importante que você monta, me traz um pensamento sobre a eficácia. A efetividade, a eficácia dos institutos jurídicos voltados a compor o nosso microsistema do ambiente digital. O microsistema é uma forma de nós olharmos para esse arcabouço jurídico. E como assegurar a efetividade? Quando você mencionou da sua tese de doutorado, que já apontava para a necessidade de uma agência reguladora, eu subscrevo, eu assino embaixo. Eu não, pela experiência que a gente tem, não só direito, sociedade da informação, mas mesmo para a política, a gente sabe que os antigos modelos estatais são muito anacrônicos para a dinâmica desses fenômenos da sociedade da informação. E o modelo das agências, como agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, num primeiro momento, frustrou aqueles que tinham mais pressa em buscar punição, multa. Eu creio que agora a NPD, observando, a NPD está deslanchando, está avançando naquilo que eu considero mais importante, que é prevenção. Sim. Prevenção. Uma agência que monitorasse o desenvolvimento de inteligência artificial poderia agir de uma forma preventiva e não punitiva,
como os institutos jurídicos mais tradicionais. E eu vou dar um exemplo objetivo nesse sentido. Claro, as pessoas podem assistir esse podcast daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora estamos em outubro de 2023. Na semana passada, ou seja, começo de outubro de 2023, eu recebi um e-mail de uma instituição, um think tank, que faz pesquisa nessa área, dizendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abriu agora uma audiência pública voltada à formação de um novo ambiente que está sendo chamado de sandbox, como se fosse uma caixa de areia. A primeira vez que eu vi essa expressão, eu achei que era de gato. Porque o gato, meu gatinho, faz suas necessidades na areia. Mas não. Quando se fala de sandbox, caixa de areia, lembra a ideia de crianças brincando num parquinho, um parquinho de bairro, praça, na qual há uma caixa de areia segura. No mundo inteiro está se propondo a ideia do desenvolvimento dos algoritmos dentro de ambientes controlados, que seriam as caixas de areia. Ou seja, esses aplicativos só iriam, de fato, exercer reflexos em pessoas de verdade, como eu, você, aqueles que estão nos assistindo, quando eles passassem primeiro no ambiente controlado. Isso é bom para todo mundo. É bom para o mercado, porque as próprias empresas, as big techs, claro que elas são muito poderosas, mas elas não podem tudo. Na Europa tem sido multada, nos Estados Unidos já se começa a olhar de uma outra forma para as big techs. Aqui no Brasil, quem sabe, como o próprio Nivaldo falou, que a gente tem uma inspiração muito grande dos modelos europeus, e é verdade, eu concordo. Nesses anos todos que eu tenho estudado esse assunto, se a gente quer saber o que vai acontecer no Brasil, daqui a pouco a gente tem que olhar para a Europa. O professor Nivaldo é italiano, está adorando que eu estou falando isso, porque a Itália, Portugal, a União Europeia, de fato, são aquilo que estão à nossa frente. Eu considero também, Nivaldo, como sociólogo e alguém que olha para o direito nesses anos todos, há uma valorização cada vez maior da prevenção, da precaução, prevenção dos riscos, porque às vezes esses riscos podem, de fato, trazer efeitos muito graves para as pessoas. A inteligência artificial na área médica, que você mencionou, concordo plenamente. Vai liberar o médico para uma atividade mais qualificada, mais humanizada, e o algoritmo de inteligência artificial, talvez quem esteja nos acompanhando não sabe, na área médica, ele é capaz, primeiro, de examinar exames laboratoriais, exames de imagem, fazer um diagnóstico preliminar, que, obviamente, é o médico que vai avaliar aquele diagnóstico, se é adequado ou não, mas faz com que o médico ganhe tempo para que, de fato, possa se preocupar, olhar para a pessoa. Fora a robótica aplicada em procedimentos cirúrgicos, transplantes, cirurgias de enorme complexidade, que um médico pode, digamos, estar num centro de excelência aqui em São Paulo e operar uma pessoa numa outra capital do Brasil, menos servida de expertise médica, mas que tem um aparato tecnológico. Então, ou seja, a inteligência artificial é muito boa. Será melhor ainda, e claro que na área da saúde isso já é feito, o médico não vai operar uma pessoa num outro estado sem que isso tenha anteriormente sido feito de uma forma de testes, com robôs, não, como é que fala? Um modelo humano, que reproduz o corpo humano, e isso funciona. Eu acredito que esse nosso microsistema no ambiente digital, tanto a legislação que já existe, como a urgente necessidade de enfrentarmos a inteligência artificial, que de fato há muitas questões por trás. Um tema que eu estudo bastante, que é o das fake news. Se conectaram o ChatGPT para a produção de uma desinformação fake news, modelada para aquela pessoa, não mais para um grupo, mas para o Irineu, para o Nivaldo, para o Vigliar, para a Grace, para o Caio, a potência dessa desinformação será ainda maior. Isso pode levar à desestabilização de regimes. Estamos conversando aqui agora, como eu falei, outubro de 23. Um triste conflito em Israel e na faixa de Gaza. A quantidade de desinformação. Pois é. Vídeos falsos, notícias falsas, a deturpação do virtual, deturpação essa que interfere no real. Claro, já falamos dos princípios,
mas eu acrescento nessa discussão o aspecto preventivo. Aliás, se Por me favor, permite querido, até posso seguir? um acréscimo ao que você está dizendo sobre a questão das agências. Recentemente, nós tivemos nos Estados Unidos, salvo engano, em junho desse ano, algumas Big Techs, entre elas a Amazon, a Microsoft, a AlphaNet, a Meta. OpenAI, sim. Meta, elas estiveram reunidas com o governo americano e preocupadas exatamente com essa, não só com a regulamentação, mas estabelecer padrões. E eles colocam lá uma questão da segurança, da cibersegurança, no sentido de que é necessário que os produtos, antes que saiam para o consumidor, eles tenham esta segurança ou essa avaliação da segurança. Quer dizer, as próprias Big Techs, eu acho que aí é uma questão importantíssima dessa harmonia entre o Estado e a sociedade, o mercado. Sim. Quer dizer, não interessa às Big Techs também produzir produtos. Eu sempre vou citar aqui agora, você falou de filme, nós falamos de filme, tem mais um filme até que não tem nada a ver com essa questão, mas Os Mercenários. Eu me lembro que um certo diálogo que o sujeito lá, que ele vai comprar armas, enfim, e aí eu não me lembro são vários autores famosos, enfim, mas um deles vira e diz assim, você tem armas nucleares? Aí ele diz, tenho. Falei, então vende para mim. Ele disse, não vendo para você. Não, mas eu pago. E ele diz, eu não posso vender porque você vai matar meus clientes. Não é? Então, isso fazendo exatamente uma comparação até tosca, mas é a questão. Quer dizer, a Big Tech, a Amazon, a Microsoft, enfim, essas empresas preocupadas exatamente junto com o poder organizado, com o poder público, em regulamentar, ou se não regulamentar, pelo menos, em estabelecer códigos. Como nós estamos falando em ética, um código de ética. E a gente sabe que um código de ética só é válido e a ética tende à universalização. Não é uma questão moral, é uma questão universal. Então, quando eu falo em ética, eu falo um preceito universal, que eu, você, professor Irineu, todos nós, né, as pessoas possam seguir. Né? Por isso que eu falo em dignidade humana, eu falo em justiça, né? Eu falo em preceitos de igualdade, de liberdade, os ideários da Revolução Francesa, por exemplo, que estão lá na questão ética. Então, não é a minha moral, a moral de um grupo, mas é algo que o meu grupo social pode fazer, pode seguir e exigir que o outro. Por isso que as empresas têm um código de conduta, um código ético, não é um código de moral. Até citando aí a questão agora no Oriente Médio, enfim. Né? Nós estamos vendo essa guerra que está, inclusive, atrelada a questões morais, etc. e tal. Mas o mundo inteiro cobra uma postura ética, a dignidade humana, kantianamente falando. Né? Então, enfim, eu acho que tem tudo a ver, as coisas se encaixam quando a gente vai colocando aqui. E quando eu falo em responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é preciso traçar, eu já tenho os critérios da responsabilidade civil. Né? É óbvio, a responsabilidade civil está prevista nos códigos civis, o nosso Código Civil estabelece isso, aquele que causa dano a outro, a gente tem que reparar, ponto. Né? O problema é que quando eu estou falando de algo que pode extrapolar essa situação, é que vem exatamente o problema. Quem é que vai indenizar e como vai indenizar? Né? Enfim, questões importantes aí. Olhando para o nosso microsistema, talvez o grande desafio de regular a inteligência artificial, um dos grandes desafios, é a falta de consensos. O que há de consenso entre as Big Techs, entre nós, consumidores das plataformas digitais, dos governos? Uhum. Eu lembro, o Marco Civil da Internet teve mais efetividade onde havia consensos. Sim. A LGPD está caminhando para que haja uma efetividade maior onde há consensos. Inteligência artificial, ainda estamos na construção desses consensos. Talvez daí o grande desafio. Há quanto tempo nós demoramos para aprovar o Marco Civil na internet? Sim. Por isso que as audiências públicas são importantes nessa linha. Sem dúvida nenhuma. Então, eu trago as pessoas e dizer, olha, tá bem, queremos ouvi-los.
Por isso que o PL 2120 foi tão criticado, porque de repente ele foi aprovado em regime de urgência. Mas o que era aquilo? Meia dúzia de artigos para regulamentar um assunto, e a crítica foi essa. Sim. Né? E agora mesmo o PL está aí, o 2338, mas é preciso discutir, é preciso trazer à sociedade, porque é um tema que afeta a vida de todo mundo. Seguramente afeta. Né? Então, eu preciso trazer discussão pública. E aí que a audiência pública é fundamental. Não é? Que bom. Eu vou dirigir, então, a palavra para a audiência, depois devolvo a palavra para o professor Nivaldo fazer aqui as suas considerações finais. Já estamos encerrando a nossa conversa. Eu quero agradecer ao programa de mestrado pela oportunidade que propiciou de virmos aqui, dialogar, debater e fazer com que as nossas ideias cheguem a vocês que estão nos assistindo aí desse lado nesse momento. Espero que nós tenhamos aqui acrescentado ideias, dúvidas, vontade de conhecer mais sobre esse assunto. Venha conhecer mais o programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação. E, claro, agradecer meu querido amigo Nivaldo, um privilégio, muito bom conversar contigo em qualquer momento, ainda mais publicamente. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, professor Irineu, também agradeço também ao programa de mestrado por propiciar esses debates que são importantíssimos, né? E agradecer a paciência daqueles que estão nos ouvindo, esperando realmente que tenhamos colaborado de alguma forma. O assunto é amplo, as dúvidas são muitas, mas é preciso que nós possamos refletir. E esse é o papel da academia. Né? O papel da academia é exatamente colocar as questões, refletir sobre elas, e não há assunto que não possa ser discutido, que não possa ser debatido. A academia tem esse papel social fundamental. Então, agradeço também, mais uma vez, falar contigo, professor Irineu, meu grande amigo, professor Irineu, e agradecer aqui àqueles que nos ouvem, esperando ter colaborado um pouco com esse assunto. Muito obrigado.